Oi, muito bom dia para você. O Agro Record News está no ar e com notícia boa, viu? A Organização Mundial de Saúde Animal reconheceu o Brasil como o país livre da febre aftosa sem vacinação. Uma conquista histórica para a pecuária nacional. O anúncio do novo status sanitário foi feito na quinta-feira de manhã em Paris, na França, pela Organização Mundial da Saúde Animal. O reconhecimento é resultado de uma campanha de anos e de um esforço conjunto que envolveu pecuaristas, federações, sindicatos, estados, governos e políticas públicas voltadas para a erradicação da doença no rebanho em todo o território nacional. Significa que o Brasil tem uma qualidade daquilo que faz. E realmente nós temos que aproveitar este grande momento que estamos vivenciando. Isto aí está sendo propagado pelo mundo inteiro para todos os mercados, porque o Brasil é o principal fornecedor hoje de carne bovina para o mundo inteiro. Durante anos, ações coordenadas foram feitas para a retirada gradual da vacina, de acordo com o plano estratégico do Programa Nacional de Vigilância para a Febre Aftosa. Apesar de retirar a vacina, o Brasil continuará com as ações de vigilância e controle sanitário do rebanho. Isso é uma conquista fantástica da pecuária brasileira e que nos transfere muita responsabilidade, principalmente a nossos produtores rurais. Porque uma coisa é conquistar o status, chegamos aqui, agora temos que mantê-lo. Dentre os benefícios do novo status está a possibilidade da abertura de novos mercados, a valorização da carne brasileira, redução de custos para o produtor, fortalecimento da imagem sanitária e maior sustentabilidade no sistema de produção. Agora, vamos atingir mercados diferenciados, mercados que pagarão mais pelas nossas carnes. Então, hoje o Brasil pode vender a carne para qualquer país, sabendo que está vendendo um produto de alta qualidade e livre de aftosa. Isso para nós é eu digo que não é uma glória, é uma grande conquista para nós brasileiros e para os produtores rurais. Depois da colheita, o morango tem tempo curto de validade, né? Mas pesquisadores da Unesp, em Araraquara, no interior de São Paulo, desenvolveram um bioplástico com óleo de coco que aumenta a durabilidade da fruta. Na banca do Noel, o morango tá bonito, mas se ficar muito tempo aqui, estraga. A venda tem que ser feita em 2 dias. Tem que tomar muito cuidado para não perder o morango. Para aumentar o tempo de conservação do morango, foi encontrada uma solução. Um líquido formado por celulose bacteriana, pectina e óleo de coco. O bioplástico funciona como uma película protetora, ou seja, ele vem ser uma embalagem para o fruto. O óleo de coco mata os fungos presentes no morango e não deixa a fruta estragar em poucos dias. A aplicação desse bioplástico no morango preservou a massa do morango em 61%. Então, ele estendeu a vida do morango por 8 dias, podendo ser preservado por mais tempo. Em comparação, o sem revestimento, sem o bioplástico, ele estragou no 3º dia. Bom, mas aposto que você está curioso. Como será que fica o morango depois de ser mergulhado na solução de bioplástico? Então eu vou mostrar para você agora. O bioplástico fica assim, olha só. Mas na fruta forma uma camada fina e imperceptível. O consumidor vai lavar normalmente a fruta e pode ser consumida. Apesar dos materiais que são utilizados serem materiais que podem ser consumidos, não é adequado devido à possibilidade de outras pessoas manusearem a fruta e levar alguma contaminação. Essa é a 7ª pesquisa publicada pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp de Araraquara sobre a conservação de frutas. A novidade é o óleo de coco, que tem um baixo custo. A película custa 5 centavos por morango. E a caixinha pode ter uma redução no preço se aumentar o tempo de conservação da fruta. Se a gente conseguir preservar o fruto e não precisar usar refrigeração, que o custo energético é muito alto, o que acontece? Vai baratear para a população e, evidentemente, o produtor vai poder vender mais e também aumentar o seu lucro. Depois da colheita, 50% da produção de morango é perdida e o produto para resolver o problema foi criado. Agora é a parte mais difícil, a venda.
A gente está vendo que agora a saída vai ser criar uma startup via a gente para poder tentar colocar isso no mercado mais rápido. E se a gente não fizer isso, a gente vai precisar de investidores, de empresas para colocar o dinheiro e acelerar a comercialização. O Noel, vendedor de morango há 30 anos em Araraquara, não vê a hora disso acontecer. Poderia até cair o preço nosso aqui. E ótimo, né? Se já tivesse existindo já no mercado. E um estudo da Universidade Estadual de Campinas, no interior de São Paulo, constatou a presença de agrotóxicos na água da chuva. O estudo levanta um alerta sobre o reuso dessa água. São pelo menos 3 cidades do estado de São Paulo em que a presença de agrotóxicos na água da chuva foi confirmada. Entre as substâncias estão herbicidas, fungicidas e inseticidas usados na agricultura, principalmente nas lavouras de cana-de-açúcar. Nesse trabalho, nós analisamos 14 agrotóxicos dos mais usados na cultura de cana-de-açúcar aqui no estado de São Paulo. Dentre eles, herbicidas, inseticidas e fungicidas de diferentes classes. O estudo levanta um alerta em relação ao reuso da água da chuva. O seu Valdir, por exemplo, tem uma cisterna em casa. Essa água serve para lavar garagem, calçadas, molhar as plantas. Ocasionalmente eu faço uma hortinha aí, molhar as verduras. Os níveis de agrotóxicos encontrados nas amostras são baixos e não representam risco imediato à saúde. Mas a preocupação dos pesquisadores é em relação à exposição prolongada. Para chegar aos resultados, foram feitas coletas e análises de amostras de água de chuva entre agosto de 2019 e setembro de 2021. Campinas foi o município com o maior índice de agrotóxicos, com 701 microgramas por metro quadrado, seguido por Brotas e São Paulo. A posição das cidades no ranking tem relação direta com a extensão das áreas de cultivo agrícola. Quanto às áreas não sujeitas à pulverização direta, como São Paulo, a contaminação acontece porque depois da aplicação nas culturas, os agrotóxicos impregnam no solo e pelo vento as partículas contaminadas são levadas até locais distantes das lavouras. Pode pensar que se a atividade agrícola aumentou, consequentemente o uso de agrotóxicos, a gente vai esperar que as concentrações acabam sendo maiores, porque ela está diretamente relacionada com o uso na agricultura, que a gente entende que é a maior fonte de transporte desses agrotóxicos para a atmosfera. Produzir cana-de-açúcar tem animado os produtores na região de Campos, no Rio de Janeiro. Nos últimos anos, a produção triplicou. Caldo de cana, uma bebida tradicional brasileira. Em Campos, é comercializado em feiras e lanchonetes, ao natural. Ele é rico em vitaminas e minerais, ele tem muitos benefícios, ele reduz o colesterol, ele dá mais energia, ele ajuda nos ossos, ajuda na recuperação muscular, reduz doenças cardiovasculares. Claro que a bebida precisa ser apreciada com moderação. Ele é feito do açúcar natural, que é da sacarose, né? Então a cana é um açúcar natural. Então quem é diabético não poderia fazer o uso da calda de cana. A cana-de-açúcar foi trazida para o Brasil pelos colonizadores portugueses no século XVI. E a produção de açúcar se tornou um dos principais produtos de exportação dessa época. O caldo era um subproduto que inicialmente era consumido pelos escravizados nos engenhos. Com o tempo, a bebida se popularizou e virou um dos símbolos da cultura brasileira, especialmente em feiras e eventos. Carla vende caldo de cana com salgado nessa praça de Campos. A bebida é o carro-chefe. Meu fornecedor é da Baixada, né? E ele me traz a cana aqui todos os dias pela manhã, ele me traz a cana já raspada, lavadinha, prontinha para o consumo. A produção de cana para o caldo em Campos ficou 3 vezes maior nos últimos anos. Os agricultores encontraram no negócio um mercado crescente. Este agricultor sempre teve um pequeno cultivo de cana para caldo, mas foi ampliando a produção que hoje tem 100 hectares. A expectativa é que até o fim do ano esse número dobre. Nós estamos agora só focando em duas espécies, que a gente consegue tirar até 3, 4 cortes para caldo. Que a cana para caldo tem que ter qualidade, tem que ter uma grossura
específica, um tamanho específico. Então, geralmente, tinha algumas que a gente tirava só o primeiro corte e o segundo já não prestava. A propriedade que fica no distrito de Travessão também é berço da produção de abacaxi. O plantio consorciado com a fruta fez disparar os números de produtividade. O pico de vendas acontece entre os meses de novembro a fevereiro, devido às altas temperaturas. De olho nisso, os agricultores estão adaptando os plantios para esses períodos. Nós estamos procurando também plantar mais nesse período aí e também adiantar, tirar nesse período e tratar da lavoura, botando calcário, botando adubo e limpando, tratando dela, se precisar irrigar, na época da seca, irrigar, para poder ela chegar nesse período aí, de novembro até fevereiro, que é a época que a gente alcança o preço melhor e a procura é maior. Campos, no ano de 2022, foi responsável sozinha pela produção de 1,5 tonelada de cana, ajudando ao Brasil a ser um dos maiores produtores de cana no mundo. O caldo de cana sempre esteve presente e a cana para caldo dentro da agricultura familiar. Eles mandam essa cana para vários lugares do Brasil, São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória e Belo Horizonte, recebe canas oriundas de Campos para atender aquele mercado tão agradável e tão palatável, principalmente vinculado a feiras, a mercados nessas regiões. O Agro Record News de hoje está de volta com um dado muito importante sobre a balança comercial brasileira. O PIB nacional avançou 1,4% no primeiro trimestre deste ano em relação aos últimos 3 meses de 2024. Destaque para a agropecuária nacional, que teve um avanço de 12,2% no período. Os dados foram divulgados pelo IBGE nesta sexta-feira. O avanço reflete a expansão da economia nacional, que alcançou um valor de 3 trilhões de reais entre janeiro e março deste ano. Comparado ao primeiro trimestre de 2024, a agropecuária cresceu 10,2%, resultado do bom desempenho de alguns produtos da lavoura com safra relevante no primeiro trimestre e também da produtividade. No levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado em maio pelo IBGE, entre os produtos com safra no primeiro trimestre e crescimento na estimativa de produção anual, destacam-se a soja com 13,3%, milho com 11,8%, arroz 12,2% e fumo com 25,2%. Na comparação com o primeiro trimestre de 2024, o PIB brasileiro mostrou um crescimento ainda mais expressivo, de 2,9%. Kelly, é com você. A Embrapa lançou o sistema Bacaere Boiteca como opção de renda e produção sustentável para pecuaristas de corte e de leite. Confira. A Embrapa Agrosilvipastoril de Mato Grosso está lançando o sistema Bacaere Boiteca, uma modalidade de integração pecuária-floresta ou silvipastoril que consorcia a pecuária com a silvicultura de teca. Esse sistema de produção é uma forma de intensificação sustentável, adicionando uma fonte de renda para o pecuarista. A teca é inserida adicionando renda em áreas de pecuária. E, é claro, mantendo então a atividade principal do pecuarista, que é a produção de carne. A teca é uma madeira nobre nativa da Ásia, com grande potencial silvicultural e econômico nas regiões mais quentes do Brasil. O sistema Bacaere Boiteca ele é focado na teca, que é uma espécie aí de alto valor agregado, e nós estamos falando aí num ciclo aí que vai variar de 18 a 20 anos, e principalmente esse valor agregado da teca que permite você fazer todo esse manejo intenso de podas. Que é necessário, inclusive, para conseguir agregar esse valor. No caso das tecas, aí sim é madeira para serraria de alto valor agregado. Por meio desse sistema, são cultivadas linhas de árvores em meio à pastagem. Enquanto as árvores crescem, a atividade pecuária é conduzida normalmente. Dessa forma, é possível obter renda durante cerca de 20 anos, tempo necessário para que as árvores cheguem ao ponto de corte. Tem os serviços ecossistêmicos que essa espécie acaba promovendo dentro do sistema, a questão de melhorando a infiltração de água, adicionando carbono tanto no solo quanto carbono que é fixado no tronco das árvores, e tem a parte do conforto térmico para os animais, a sombra melhorando o desempenho dos animais. Resultados de pesquisa já mostram que quando nós temos ambientes sombreados de produção de
de carne ou leite, à sombra, melhorando tanto aspectos produtivos quanto reprodutivos desses animais. O lançamento desse sistema ocorreu em Cáceres, no interior de Mato Grosso, mas reflete as pesquisas desenvolvidas pela entidade há mais de uma década. Desde 2009 nós temos acompanhado essa evolução do sistema, fazendo pesquisa de campo, de observação, como também montando os experimentos para aperfeiçoamento desse sistema e chegamos aí então em 2025 com o lançamento dessa tecnologia depois de sua validação. Os javalis têm invadido as propriedades rurais no Triângulo Mineiro e estão prejudicando as lavouras. Os agricultores não têm muito o que fazer. Você já deparou com manada de javali por aí? Um dia eu encontrei com eles ali. 9 horas da manhã eu estava roçando o carreador, encontrei eles. Mas é muito arisco, né? Eles viram o trator, correu tudo. A lavoura perdeu ao menos 10% de produtividade. Os vilões, os javalis, espécie de origem asiática e europeia, que foi declarada invasora pelo IBAMA desde 2010. O javali foi declarado como uma espécie exótica que ela não é nativa do país e é nociva, ela tem potencial de causar danos econômicos e ambientais. Então, no início da década dos anos 2010, o IBAMA declarou essa espécie como exótica e nociva. O animal encontrou no Brasil um verdadeiro paraíso. Vastas lavouras de soja, trigo, milho e feijão. Acabam com tudo pela frente. Eles são rústicos, violentos. Na madrugada do Triângulo Mineiro, os pontos luminosos revelam o sorrateiro deslocamento de uma manada de javalis. O presidente da Associação Brasileira de Caça diz que a espécie cruzou com fêmeas de rebanho de porcos, originando o java-porco. Uma fêmea de java-porco, ela consegue estar fértil com cerca de 6 meses de idade e consegue depois produzir até 20 filhotes viáveis por ano. O IBAMA reconhece. A espécie já atinge praticamente todo o estado de Minas. A falta de predadores, ele se adaptou muito bem ao nosso ambiente, então ele domina a cadeia, vamos dizer assim, né? Não tem predadores para ele. O predador maior talvez seja a onça, que não está tão presente no nosso território mais, né? Então ele é um animal que teve muito sucesso, tanto reprodutivo quanto populacional. Você já calculou o prejuízo, Márcio? É difícil, é incalculável. Porque a gente gasta muito para poder fazer a lavoura, para você ver que beleza que tá aí. Aí vem o porco, aí que você vê. É incalculável, mas vai ser, aqui nessa área aqui, vai ser uns 10%. Nós estamos aqui na zona rural de Uberlândia, plantação de sorgo, ó. Tá bonito, tá bem granado. Um prato cheio para manada de javali, que sai arrebentando tudo. E aí entra o caçador, que tá aqui, ó. O Mário e o seu animal. O Beagle, o foguete, que todo final de semana sai para trabalhar. Em Uberlândia, um número de 2.000 caçadores pratica o extermínio do javali. A caça é uma atividade controlada. Muito burocrático, Mário. Nós estamos dentro dessa propriedade. Para fazer o manejo aqui, eu tenho que entrar no site do IBAMA, pegar o CAR do produtor rural, fazer uma declaração, reconhecer firme em cartório, protocolar no site do IBAMA. Você não consegue ver aqui onde começa essa fazenda e onde termina essa fazenda. É impossível, né? Muito Se o grande. meu cachorro passou ali 300 metros, que a propriedade já não é do Donizete que nós estamos, eu tô ilegal. Mas se eu passei para lá com a minha arma, eu vou preso por posse ilegal de arma de fogo, mesmo se o vizinho me autorizou a fazer o manejo lá. Entrar numa propriedade sem autorização é invasão, é crime de invasão. Então, é importante que o manejador, que o caçador, né, observe essas diretrizes. Não dá para entrar numa propriedade que não seja, que é o que o proprietário não lhe tenha autorizado. A gente planta, cuida das pragas, tudo. Aí chega no ponto que você vai aproveitar, que você vai colher, chega aqui, é o que você está vendo aí, isso é desordem. Você vai desperdiçar tudo. E, pra falar a verdade, nós não temos o que fazer. O Distrito Federal tem se destacado na produção de abacate. O número de produtores aumentou nos últimos anos e a fruta é a mais cultivada na região. Há 30 anos, a família do Tiago cultiva abacate em Planaltina. Além da fruta, na propriedade, ele planta outros produtos, como milho e soja. Mas são os 3 hectares de abacate que trazem mais rentabilidade para o produtor. A questão de rentabilidade, o Margarida ele se destaca porque ele produz mais por área, né? Mas a gente trabalha com as 4 variedades para ter mais período de colheita, porque cada variedade chega numa época diferente do ano. Apesar das vantagens, a plantação requer uma série de cuidados. Ela sofre muito com a insolação, né? Aqui pegar o período de sol do verão,
o sol é muito intenso, a planta sofre muito. Então tem que fazer barreira física para proteger do sol ou usar protetores e dar muita mão de obra. E quais são as facilidades, as vantagens de colher, de produzir o abacate? A vantagem é porque a partir do 5º ano que você já tem uma produção já estabelecida, então o período de uma lavoura aqui, nós temos um talhão aqui com 30 anos já, né? Então é uma planta longeva. Então você tem um custo inicial alto, mas você tem depois um período longo para produzir, né? De acordo com a Emater, só no ano passado foram produzidas mais de 6.600 toneladas de abacates no Distrito Federal. Esse número mostra a potência do cultivo da fruta, que se tornou a mais plantada no DF. Até o ano passado, aqui no Distrito Federal, a goiaba era a fruta mais plantada. Esse ano o abacate já superou a goiaba. O abacate ele tem uma demanda por investimento em mão de obra maior na fase inicial da cultura. Depois do 5º, 6º ano, que a cultura está bem estabelecida, o investimento é menor, o número de podas é menor, a mão de obra é bem menor e o custo também é bem menor. Além do destaque no Distrito Federal, a perspectiva é que a capital federal se torne um polo de exportação da fruta. Aqui no Distrito Federal está sendo implantado um projeto com o apoio da Emater chamado Rota da Fruticultura. Esse projeto visa o incentivo ao cultivo de novas frutas, dentre elas também o abacate. Mas a gente tem todo o potencial para aumentar a área realmente, inclusive para exportação, né? O abacate ele é um produto consumido mundialmente, o México é o maior produtor e o maior exportador, mas o Brasil tem um potencial até de ultrapassar o México nessa questão da exportação. Diz o ditado que uma andorinha não faz verão. Será mesmo? Às vezes é preciso ter uma pessoa que dê o primeiro passo. Você vai conhecer agora uma mulher que superou as dificuldades com muita determinação. Hoje ela tem um frigorífico e é presidente de uma cooperativa em Porto Velho e virou a rainha do peixe em Rondônia. Uma ação que começou há 10 anos durante uma Rondônia Rural Show mudou a vida de muita gente e transformou a empreendedora Nara Regina na rainha do peixe. Eu fico feliz pelas pessoas me chamarem da rainha do peixe, né? Porque foi muito difícil logo no início. Porque eu comecei pintando escola, fazendo horta e de repente me convidaram, né, para mim participar, porque eu tinha uma propriedade com tanques e sou da agricultura familiar. E esse projeto era para atender as escolas, tanto municipais quanto estaduais. Era um projeto do governo do estado, que ele é o incentivo do peixe na merenda escolar. E aí eu peguei um ambiente que eu já tinha, que era em cima, era uma estrutura bem segura, e aí tinha as caixas de água em cima, e aí eu comecei a trabalhar nesse projeto. Logo ela viu que para ter sucesso era preciso unir forças. Hoje são 87 cooperados na agroindústria da agricultura familiar em Porto Velho. Eu precisava garantir a produção, aí eu fiz uma cooperativa onde eu ia onde tinha açude, né, piscicultura, e fui trazendo para a minha cooperativa. Então hoje eu tenho esses cooperados, mas quando a parte da SEAGRE, Emater, eles me pedem para ter alguma piscicultura que eles chegaram e que eles viram a necessidade daquele produtor, eles me avisam e a gente vai lá, pega toda essa produção. O cuidado com os tanques não para. Só que são 12 que produzem tambaqui, peixe símbolo de Rondônia, e pirarucu. É muito importante hoje a gente trabalhar nesse projeto da piscicultura do estado. Porque enquanto nós estamos hoje colocando tanques, não importa o tamanho da sua propriedade, você coloca os tanques e coloca o pescado, o tambaqui ou o pirarucu, você está preservando o peixe nativo,
porque a gente consegue ter um controle de qualidade, a gente consegue toda a documentação, porque a gente precisa de vários documentos das licenças ambientais para produzir esse pescado. Então, a gente garante um produto de qualidade. O beneficiamento segue todos os padrões de higiene, desde o recebimento dos pescados até a expedição dos produtos, já cortados, congelados, embalados, com todas as informações para o consumidor final e selo de inspeção que garante a qualidade do alimento. Grande parte vai para a merenda escolar, tanto estadual quanto municipal. Seu Manuel é gerente de implantação de agroindústria da Secretaria de Agricultura de Porto Velho. Ele acompanha esse trabalho desde o início. A gente está aqui desde a implantação, passou pelo Serviço de Inspeção Municipal, depois foi para o CIEE, está apta aqui para vender para qualquer parte do país, hoje inclusive. Show de bola, tudo que está acontecendo aqui é exemplo para o município de Porto Velho, para o estado de Rondônia, e nós estamos utilizando hoje o Pescado Progresso como unidade demonstrativa no município de Porto Velho, na implantação de outros projetos, não só na parte da piscicultura, mas na orientação de como um empreendimento da agricultura familiar no município de Porto Velho pode dar certo. Mas, para garantir o sucesso do negócio, foi preciso ir além do produzir um peixe de qualidade. Foi necessário levar informações sobre os benefícios dessa proteína e, mais, ensinar receitas deliciosas. Todas as escolas, os gestores, as merendeiras me apoiaram e o próprio governo. Então, eu faço isso com amor. Eu amo fazer isso. De você levar... Eu vejo as crianças nas escolas, é o único alimento. Eles brigam para chegar lá, tanto pequenininho. Agora eu estou dentro da prefeitura, é um monte de pequenininho, de 4 aninhos, comendo peixe que repete. Aí o que eu fiz? Eu procurei fazer receitas diferentes, como macarronada de peixe, estrogonofe de peixe, eu fiz lasanha de peixe. Então eu comecei a criar fricassê de pirarucu, né, fricassê de tambaqui. Então eu criei várias receitas. Agora a gente está aí com a linguiça de tambaqui, de pirarucu, quibe, vários produtos. São 27 produtos que a gente criou. E o sucesso das receitas é comprovado em número. Segundo a Associação Brasileira da Piscicultura, a Peixe BR, atualmente Rondônia tem 65.700 viveiros. E o clima favorece a produção o ano todo. Aqui, nada descartado. As cabeças, por exemplo, são doadas para várias associações que distribuem de graça para os moradores que fazem caldos. Quando eu me deparei que eu comecei a fazer uma grande produção e eu tinha muita cabeça, o que eu ia fazer? Vender? Eu não ia vender. Jogar fora eu não ia, com tantas pessoas. Aí eu peguei o caminhão, eu fui para os bairros. Quando eu percebi filas e filas com aquelas pessoas com aquele saquinho, muitas pessoas eu vi com as lágrimas nos olhos, pessoas que se ajoelhavam dando graças a Deus porque só tinha aquele alimento. Então, e aquilo me comoveu, aquilo me doeu, e eu sempre procuro ver o meu próximo. E aí eu peguei várias cooperativas, porque eu não tinha mais tempo de eu estar indo, fazendo as doações. O que eu fiz? Eu peguei associações e comecei a distribuir nas associações. Para mim, eu achei assim muito importante, porque era cabeça e espinhaço de peixe e eles valorizaram aquilo. Todo o trabalho é testemunhado e já tem futuro garantido. O Gustavo é neto da Nara e segue os mesmos passos da avó. Continua aqui, né? Para terminar o que ela começou. Pela Nara, o Gustavo já tem destino certo. Gustavo Neto, o rei do peixe. O peixe de Rondônia. O agronegócio tem papel fundamental para o desenvolvimento de Rondônia. Eu fui até lá e conversei com a primeira-dama do estado, Luana Rocha, que falou sobre a potência do setor. Confira. A força da mulher no agronegócio é só um dos assuntos que eu vou abordar agora com a Luana Rocha, que é a primeira-dama do estado de Rondônia e também secretária da Secretaria da Mulher, da Família, da Assistência e Desenvolvimento Social. Luana, muito obrigada por me receber aqui. Obrigada, Kelly, que eu agradeço pela oportunidade, da Record estar vindo aqui no nosso estado para conhecer um pouquinho do que a gente tem de melhor aqui em Rondônia. Pois é, e eu gostaria de falar um pouquinho já
sobre essa força feminina no campo. A gente sabe que cada vez mais as mulheres lideram as propriedades e você acompanha isso muito de perto, não é? Acompanho, sempre estou, né, em agendas, no campo, tanto no café como também no cacau, vendo as nossas mulheres, né, representando a gente lá no campo. A força da mulher do agro é muito bonita e muito importante aqui no estado de Rondônia. E cada vez mais elas estão mostrando um papel de destaque. A gente tem aqui cafeicultoras que receberam prêmios do café, né, nosso café robusto, um café premiado do estado de Rondônia. Agora, primeira-dama, qual a importância de ir até as propriedades, conversar com os produtores rurais, né? Acompanhar, por exemplo, o início da safra de café? Bom, estar na propriedade é sentir como o pequeno agricultor sente a vida dele durante toda a produção, até chegar aquele momento, né, da primeira colheita, o que ele não passou para que aquele fruto tivesse ali, né? Ele passou por um período muito importante que foi de acompanhamento do nosso estado, com nossos técnicos indo lá com ele, mulheres nossas que são também profissionais capacitadas, que vão ao campo trabalhar com mulheres, ensinar mulheres a como trabalhar o café, a como desenvolver o café, a como desenvolver o cacau, e isso faz com que elas sejam bem representadas no nosso agro. E a gente fica muito feliz quando a gente vai lá no campo, em loco, e vê uma representação num plantio, dando tantos frutos para o nosso estado e trazendo tantos prêmios, não só para os homens que estão à frente, mas as mulheres que estão lá junto com seus maridos. Afinal, nosso estado de Rondônia, a agricultura, o nosso agro é feito de famílias. Aqui é muito forte, a família ela é muito forte dentro da agricultura familiar. Inclusive, né, a sua família também tem esse DNA ligado ao agro, né? É verdade. Meu pai e minha mãe, eles vieram do campo, né? Vieram do Acre, né? Ingressaram aqui no nosso estado de Rondônia e aqui tiveram os frutos deles, que foram 4 meninas. E graças a Deus a gente conseguiu aqui crescer, se desenvolver. E no final, né, meu pai conseguiu novamente a voltar para o campo, a produzir. Só que ele produzia açaí, olha só. Ele amava tanto o açaí, produziu o açaí, tanto meu pai quanto a minha mãe, e também a macaxeira, plantava a macaxeira, fazia farinha, porque afinal ele veio do Acre, né? Você sabe que no Acre tem a cultura de ter a melhor farinha, e meu pai trouxe todo esse aprendizado e estava aqui, né, no estado de Rondônia, produzindo a farinha, plantando o açaí e cultivando, né, o nosso açaí, que também é uma riqueza do nosso estado de Rondônia, da nossa Amazônia, né? A gente sabe que é maravilhoso aqui, todo mundo quer provar um pouquinho do açaí e quer levar para fora também. Pois é, e quer vender também. E aí, nesse processo todo, é preciso ter a capacitação. Tem um programa aqui muito importante de apoio, que é aberto para todo mundo, isso também inclui o agro, não é? Nós temos o programa Vencer, que ele é voltado, né, para a capacitação profissional, também com foco no empreendedorismo. A gente faz no programa a priorização para mulheres, né, que são vítimas de violência doméstica. A gente sabe que é um tema muito complicado, mas que a gente trabalha firmemente para que quanto mais, vou dizer assim, a gente trabalha firmemente para alcançar mais mulheres e proteger elas. Então, quanto a gente mais der oportunidade, mais essa mulher vai sair desse ciclo de violência. Então, dentro do Vencer, a gente tem a garantia do curso para ela. Ela já vai entrar lá e vai ter a garantia do curso. Também para os nossos catadores de materiais recicláveis, também eles têm lá a garantia do curso de capacitação, a vaga garantida. Também os nossos ribeirinhos, também as mães atípicas têm também a garantia da realização do curso, a vaga garantida. A prioridade é deles. Então, a gente faz questão, né, de dar prioridade a quem precisa ter essa prioridade para que corra e se desenvolva cada vez mais e melhor, para poder ter autonomia, independência financeira, que é isso que a gente quer. E o nosso programa, ele envolve também, né, os nossos pequenos agricultores. Nós trabalhamos aqui com técnicos do governo do estado, né, que vão até o campo e capacitam também as nossas mulheres e os nossos homens do campo.
E nós estaremos lá dentro do Rondônia Rural Show Internacional, levando também momentos de conversa, de capacitação, conhecimento para nossas mulheres e também para a nossa família, né, do agronegócio, a agroindústria. Afinal, são eles que fazem com que o nosso estado gire assim, ó, grandemente, que a nossa maior produção, a gente sabe aqui, né, que é da agricultura familiar, que dá a oportunidade de levar a nossa comida à mesa dos nossos rondonienses, dos nossos brasileiros, porque não só para o estado de Rondônia, mas para o Brasil e para o mundo. A gente tem muita coisa boa aqui, como o nosso tambaqui, que é um sucesso, que está tendo essa exportação, né? Está internacionalizado, está levando para o mundo todo e a gente está muito feliz porque é o tambaqui de Rondônia que é cultivado em cativeiro, que às vezes a pessoa pergunta assim, não, vocês estão tirando o tambaqui do Rio, ele é nativo? Não, ele é criado em cativeiro e bem produzido e bem assistido, com o selo do nosso estado levado para o Brasil e para o mundo. Vamos falar um pouquinho sobre esse pequeno produtor que muitas vezes pode ter dificuldade em escoar a produção. Existe um programa aqui que facilita, inclusive, o acesso à alimentação, o Prato Fácil. E também aí tem um caminho de incentivo para que esse pequeno produtor possa vender os seus alimentos? É verdade, nós temos o PA, quem é do campo sabe do programa PA, né, que faz o acompanhamento com a família e também nós temos aqui o programa Prato Fácil, que faz a interlocução com o PA. O PA é um programa do governo federal que traz também a nível estadual, que nós também temos aqui no estado de Rondônia. E aí, através do PA, a gente compra os alimentos das famílias, né, dos agricultores familiares, e faz o encaminhamento para nossas escolas, nós encaminhamos peixes, outros alimentos, a gente faz parceria com as nossas escolas e faz com que ele possa escoar essa produção de forma tranquila. Que a gente sabe que plantar, produzir, você até consegue, mas fazer essa logística e ter um interlocutor que facilite, né, essa venda, esse comércio, para quem está iniciando uma atividade no campo e que tem dificuldade de fazer esse network, que a gente sabe que é muito difícil, a gente tem aqui uma grande parceria que é o nosso governo do estado de Rondônia, né? O nosso governador Coronel Marcos Rocha está sempre aí olhando pelos nossos pequenos. Eu estou sempre ali com ele, a gente está sempre junto, buscando, né, dar uma oportunidade para que eles façam a venda das suas mercadorias. E o nosso governador, ele é o nosso garoto propaganda, você sabia? Ele é o que vai para fora, que fala do tambaqui, que fala do nosso cacau, que fala das coisas maravilhosas que a gente tem aqui no nosso estado. Então, a gente fica muito feliz de poder estar mostrando para o mundo aquilo que a gente tem de melhor. E eu posso dizer para você, os produtos são maravilhosos, mas as pessoas que estão aqui, que vieram para cá, elas fazem toda a diferença no nosso estado de Rondônia, porque elas vieram para cá com o objetivo de crescer, de se desenvolver, de trazer o melhor para suas famílias e encontrar essa oportunidade aqui no nosso estado, porque é um estado que abraça, né? É um estado que é rico em natureza, é rico em tudo, só falta a boa vontade, o bom amor pela terra, né, e o desempenho. Quando você tem uma boa vontade e quer ver mesmo a coisa acontecendo, e quando tem um governo que olha, que ajuda, que dá aquele impulso, né, que a pessoa precisa, aquele empurrãozinho que a pessoa precisa. Gente, o Estado, nós temos hoje o Estado se destacando a nível nacional. AAA, selo de qualidade, nós temos um Estado que está pujante. A nossa economia está crescendo muito mais em relação ao Brasil, é o estado que mais cresceu em relação ao crescimento do nosso Brasil. Então, veja bem, a gente está num momento tão diferenciado, tão, vou dizer assim, um momento tão importante, diferenciado do que a gente viveu antigamente, que me emociona falar sobre o nosso estado. Me emociona falar que a gente está participando de uma gestão que está realmente trazendo para a nossa população dignidade. Sabe? Está dizendo, poxa, eu sou rondoniense, eu tenho orgulho de estar aqui em Rondônia, eu tenho orgulho de morar em Rondônia e falar. Por isso nós lançamos uma campanha Fale Bem de Rondônia, porque realmente a gente só tem coisas boas aqui. A gente tem campeonatos de pescaria,
né, maravilhosos. A gente tem turismo maravilhoso aqui também, né? A gente tem também cidades que são movidas por soja, cidades que são movidas por boi, conhecida até por cidade do boi gordo. Mas, assim, é um estado que é realmente onde se roda mesmo é o nosso agro. A força do estado de Rondônia é o agro, é a agricultura familiar, é essa força pujante que a gente tem aqui de levar para fora o que a gente tem de melhor. E eu vejo a sua emoção, né, de falar com esse orgulho todo também, porque tem uma missão que é justamente o combate à fome. Eu me emociono de falar porque eu vivi isso, eu vivi a fome na pele com a minha família. Não nasci de família rica, não nasci com grandes posses, mas nasci de uma família que priorizava, assim, os princípios e os valores. Mas, infelizmente, na minha época, as condições financeiras eram muito difíceis e a gente não tinha também a oportunidade que a gente tem hoje. Por isso, sim, eu me vejo na obrigação e no dever de fazer o meu melhor pelo meu estado na assistência social. Porque eu senti na pele, eu vivi tudo que as pessoas vivem, né, quando estão na miséria e com fome. E eu não quero, e se depender de mim, do meu marido, isso não vai acontecer com as pessoas aqui no nosso estado de Rondônia, porque nós criamos vários programas. Nós criamos o programa Prato Fácil, um programa que dá uma oportunidade para que as pessoas possam se alimentar. Imagina, você veja bem, como é que você vai trabalhar com fome, como é que seu filho vai para uma escola com fome? Não existe como você aprender, não tem condição de você aprender com fome. Eu me lembro muito bem a dificuldade que eu tinha de aprender. Não era por outra coisa, é porque eu ia para a escola com fome, com a barriga vazia e não tinha nutriente suficiente no meu corpo, eu não tinha ânimo suficiente. Agora imagine uma criança que vai para a escola com fome. Isso não acontece aqui no nosso estado, porque a gente tem programa Prato Fácil, né? Porque a gente dá oportunidade para as famílias que mais precisam, né? As pessoas que estão no BPC, inclusive o nosso público dentro do programa Prato Fácil é um público de pessoas idosas, de crianças, né? De pessoas que realmente não têm condição de ter a sua alimentação no seu dia a dia. E a gente propõe isso para elas. E, além do mais, a gente propõe, além de dar uma condição de se alimentar, a gente também faz cursos de capacitação, a gente tem programa Vencer, a gente tem o programa Mamãe Cheguei, que dá kit para as mãezinhas, um enxoval para o bebezinho na hora que está nascendo. Mas o importante desse programa não é só entregar o kit, é acompanhar a mãezinha e o bebê durante todo o período de gestação, para que eles nasçam com saúde, para que eles possam ter aquele momento agradável do parto e ela possa colher ele com aquele kit que está recebendo. Porque você sabe, muitas mães não têm o que colocar para os seus filhos na hora que eles nascem. E isso não vai acontecer aqui, porque a gente está dando essa condição para a mãezinha. A gente está colhendo, protegendo, guardando ela, dando dignidade para ela. A gente acompanha também as nossas mulheres que estão aqui no estado, que por infelicidade do destino, caíram numa situação de violência doméstica, e a gente faz o acompanhamento, a gente dá um programa para elas, para que elas possam ser assistidas do início ao fim, para que elas possam ter acompanhamento psicológico, psicotécnico, para que elas possam estarem lá, sendo ouvidas, assistidas, cuidadas, protegidas. Nós temos a nossa patrulha que vai fazer um monitoramento na casa das mulheres que estão com medida protetiva, para que o agressor não venha, né, novamente bater a porta dela, para que ela de fato se sinta segura que a polícia está fazendo a ronda e protegendo a vida dela. Nós damos auxílio financeiro para ela num período de 1 ano, para que ela possa ter autonomia de se sustentar, de manter sua família, para que ela possa ter condições financeiras de sair, né, dessa prisão psicológica que ela vivia, e a gente não quer que ela viva mais. A gente faz um trabalho muito completo para que a mulher tenha independência e autonomia, para que ela possa, de fato, poder viver. Isso foi o que a gente ouviu, Kelly, de várias mulheres que estavam passando por esse ciclo de violência. Não foi outra coisa, não. Foi agradecendo por estar viva, porque esse programa não representa só uma situação econômica, mas sim representa a vida dela que está sendo salva e a vida dos familiares dela também, porque ela vem, na maioria dos casos, com crianças pequenas, trazendo os filhos juntos. Então,
a gente está proporcionando para que essa mulher tenha uma vida digna e possa realmente viver. É isso que a gente está proporcionando. É que esse programa sirva, inclusive, de modelo para outros estados, né? Porque realmente é um problema que o Brasil precisa encarar e encarar de frente, né? Agora, primeira-dama, nós mostramos na Record News o drama na época da seca, né? Que era difícil, inclusive, de escoar a produção da região norte para as outras áreas do país. E agora é uma outra realidade, é um momento de cheia, né? Com muitos ribeirinhos sendo afetados, mas tem ação para eles também, não é? Tem, nós, em todas as áreas aqui do estado, dentro do social, a gente faz questão de fazer a cobertura e não deixá-los desamparados. Né? Assim que começou a cheia do rio, a gente começou o trabalho, né, de acompanhamento, entrega de cestas básicas para os nossos ribeirinhos. Quando o rio começou a baixar, que percebemos o dano que trouxe, né, aos nossos ribeirinhos, que são produtores, né, também, que estão ali produzindo, nós disponibilizamos um auxílio financeiro para eles pudessem recomeçar, né, toda aquela plantação e que eles não sofressem tanto, né, sem nenhum acompanhamento. Então, hoje, o estado de Rondônia está fazendo esse acompanhamento com os nossos ribeirinhos, dando esse apoio financeiro para que eles possam se reestabelecerem e voltar com as suas rotinas normais ali e poder depois trazer a sua mercadoria para ofertar no mercado, para também trazer para o PAA, que é um programa, né, de alimentação do Estado, que também faz esse ciclo para as escolas, que faz esse ciclo também entre os restaurantes que nós credenciamos no Prato Fácil, que é um restaurante que credencia também, que faz a oportunidade para que eles possam estar vendendo os produtos deles na rede do governo do Estado de Rondônia. Pois é, os desafios climáticos, né, realmente são impactantes no Brasil todo, no mundo também, então ações como essas fazem toda a diferença, com certeza. Agora, primeira-dama, tem ainda pegando pelo lado ambiental, a questão da reciclagem. Está tendo um olhar também importante neste momento aqui no estado. A nossa economia solidária, né, nós trabalhamos muito com os nossos catadores aqui. A gente teve um período bem conturbado, porque, principalmente na nossa capital, que precisou fazer umas alterações em relação às pessoas que viviam ali, né, do lixão e catavam o lixo e reciclavam ali. Nós acompanhamos todos esses catadores, nós fizemos um mapeamento com eles em todo o estado, não só aqui em Porto Velho, mas também em todo o estado de Rondônia. Trouxemos eles, fizemos capacitação. Olha, Kelly, imagina, uma pessoa que nunca tinha se hospedado no hotel, que nunca tinha feito uma alimentação daquela tão importante no hotel, chegar no hotel, aquilo para eles foi uma realização. Então, a gente fez 2 dias de capacitação para os nossos catadores de materiais recicláveis, que eles ficaram muito felizes quando saíram daqui, reconhecidos, valorizados. E agora nós estaremos lá no Rondônia Rural Show, junto com eles, fazendo um trabalho de reciclagem de tudo o lixo que for desenvolvido ali dentro do parque de exposição. Eles vão fazer a coleta, não só a coleta, mas a coleta seletiva. E nós estaremos junto com o Sebrae, em parceria com o Sebrae, para que seja feita a demonstração do início da coleta, com todo o material que tem lá, com a prensa, de tudo que é preciso para ter dentro de uma cooperativa de material recicláveis, para que as pessoas entendam a importância que o lixo, ele não é descartável, ele é uma coisa boa a partir do momento que você sabe a importância desse material. Gente, a gente está desperdiçando muita coisa que a gente poderia estar reaproveitando, reutilizando. Então, essa conscientização que a gente traz dentro do Rondônia Rural Show, para quem está passando ali, é muito importante. Imagina, é uma vitrine que a gente tem ali para o nosso estado e para o mundo, para que as pessoas vejam, poxa, é importante eu reciclar. É importante para a minha produção eu reciclar, porque assim, é importante eu cuidar do meio ambiente, porque agora tudo que sai do agro, inclusive que a gente tem uma dificuldade também, que eu vejo dentro do campo, às vezes da pessoa, como fazer com lixo dentro do campo, né? E tudo que sai do agro, ele vai sair com um selo de qualidade para dizer assim, olha, aqui no meu campo eu produzo desse jeito. Quando você estiver recebendo a mercadoria lá no supermercado, vai dizer assim, olha, a origem, de onde veio.
e só vai ser vendido pelo que a gente viu aqui e pela regulamentação que está se seguindo, e eu vejo que isso é muito importante, que a gente pode produzir, ao mesmo tempo a gente pode também manter o ambiente saudável, não explorar de uma forma que vai trazer prejuízo para a gente, mas também que possa trazer coisas boas, que a economia possa girar, e aí com isso vai ter um selozinho de qualidade e vai dizer, olha, esse café, esse cacau veio de um lugar que tem um rastreamento, um acompanhamento, que não tem desmatamento, né? Que tem todo esse acompanhamento ambiental. Por isso que eu falo sobre essa situação da reciclagem, não só dentro da cidade, porque eu sei que no campo as pessoas têm muita dificuldade de se desfazer do lixo. É um problema muito grande e isso a gente vai estar lá dando instrução, qualificando, falando sobre reciclagem, falando da importância que é para o Estado mostrar para os outros, né, de fora, como é importante ter um Estado limpo que pega o que as pessoas dizem que são lixo, que não tem nada de lixo. Gente, o pessoal fala que é lixo, mas ali tem ouro. Ali tem ouro. Você transforma em outros produtos e outras mercadorias que você pode reutilizar e, em vez de estar tirando da natureza de novo, né? Porque tem material lá que tem que tirar da natureza de novo, não vai precisar tirar mais. A gente vai aproveitar e mostrar como é que se faz com o material que a gente vai recolher lá no Rondônia Rural Show. São muitas ações, né? Um bate-papo aqui muito importante que a gente teve, porque eu acho que pode servir realmente de exemplo, né, para o país também. Me permita fazer aqui um desabafo, né? Muito impactante ver o seu brilho no olhar, né? Essa força de vontade, gente cuidando de gente. Então, agradeço demais pela entrevista, pela oportunidade de estar aqui. Obrigada, Kelly, que eu agradeço. Me emociono porque falo do que amo, né? Falo do meu estado, falo das minhas raízes, falo do que a gente viveu e o que a gente quer que as pessoas tenham de melhor aqui, que elas vivam bem. Eu quero que elas vivam bem. E sejam sempre bem-vindos aqui no nosso estado de Rondônia, onde tem muita riqueza, muito turismo e pessoas maravilhosas. E afinal, fale bem de Rondônia. Voltamos ao estúdio. Essa edição do Agro Record News vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê no próximo programa, combinado? Até lá!